Queridos irmãos e irmãs, nós estamos avançando, na nossa quaresma, e hoje nos é apresentado um tema bastante interessante no livro do Êxodo, porque é apresentado o tema da lei. E o começo do discurso desse tema da lei, que é tirado do livro do Êxodo, capítulo 20, construção do decálogo que a gente tem no Antigo Testamento, a aliança que Deus decide estabelecer com o seu povo é uma aliança onde haja um povo e um Deus. Quando nós ouvimos ali o dito da imagem, os evangélicos às vezes confundem um pouco as coisas. O contexto em que aquilo está sendo dito é um contexto em que existem vários povos e cada povo ali tem o seu Deus, baseado sobretudo na figura de um totem, um Baal. E o que Deus está dizendo ali ao povo de Israel é que não devem existir os outros deuses, os Baals, que eram colocados nos lugares altos. Porque de fato há um único Deus sobre todos e para todos. Então, a afirmação justamente dessa divindade. E o decálogo basicamente está estruturado numa dúplice perspectiva, no respeito a Deus e no respeito ao próximo. Respeito a Deus nos 3 primeiros mandamentos, amar a Deus, não tomar o nome dele em vão, guardar o culto, praticar a religião. E os outros mandamentos em relação aos próximos, dizer, honrar o pai e a mãe, não matar, que acho que é o princípio da alteridade, assim, o outro é o referencial do meu próprio direito, então a nós não é lícito matar ninguém, sob pena de perdermos o direito sobre nossa própria vida. Honrar o pai e a mãe, não matar, ter dentro daquilo que são as relações sexuais a vida também ordenada, ou seja, não pecar contra a castidade, não dar o falso testemunho, porque o outro tem direito da verdade, não furtar, não tirar do outro aquilo que é dele de direito, e não desejar as coisas alheias, a mulher dos outros, etc, etc. Então, a gente vai vendo que os mandamentos basicamente resumem esse princípio natural de amar a Deus e de respeitar o próximo. O Evangelho traz uma síntese nisso, quando Jesus deixa um único mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas como esse mandamento pode ser a síntese dos 10? Porque Jesus é Deus. E o amor de Deus é o referencial justamente das relações todas. Então, quando Jesus diz que nós devemos nos amar uns aos outros como Ele nos amou, Jesus está nos convidando a amar com esse amor que vem de Deus. Mas, sobretudo, é importante insistir hoje, mais uma vez, que a vida de religião não é uma experiência necessariamente legalista. Embora haja na Sagrada Escritura uma expressão revelada daquilo que é a lei natural, e percebam, aquilo que está dito lá nos 10 mandamentos, nada mais é do que a expressão da lei natural, aquela que está inscrita no nosso coração e na nossa consciência. Embora haja uma expressão da lei natural lá na nossa experiência revelada, nós somos chamados a ultrapassar essa experiência dessa lei. Às vezes eu fico um pouco incomodado com a ideia de que os cristãos dizem, padre, mas a moral é muito difícil de ser vivida, a moral cristã é muito exigente. Não, tudo errado. Como assim a moral cristã é exigente? Qual dessas coisas que nós dissemos aqui não parece para vocês uma coisa óbvia e simples? Amar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus é o princípio de tudo. Não usar o nome de Deus em vão, isso parece uma coisa absurda. Prestar culto para Ele, pedimos 1 hora dominical, semanal para a prestação de culto, isso é uma coisa absurda. Honrar o pai e a mãe é uma coisa absurda, afinal de contas recebemos deles
a experiência da nossa vida. E veja, isso não é compactuar com o errado, isso não é compactuar talvez, né, com situações que às vezes sejam complexas na relação de pai e mãe, mas é próprio do filho, né, respeitar a sua própria origem. E a sua origem está na paternidade, na maternidade, né? Ter uma vida sexual ordenada, ou seja, não pecar contra a castidade, né? Isso, na verdade, é uma disciplina que até faz muito bem para a nossa saúde. Não roubar, isso é uma coisa absurda, né? Procurar ser verdadeiro é uma coisa absurda. Aprender a contentar-se com as suas coisas, em vez de desejar as coisas alheias, é uma coisa absurda. Aí quando eu paro para visitar essa questão e as pessoas dizem assim, mas a moral cristã é muito difícil de ser vivida, Deus não nos pede tantas coisas assim. Qual que é o problema então? O problema está no que diz respeito a eu ter muitas vezes que renunciar à minha própria vontade. E aqui onde está o grande mandamento da nossa hipocrisia, né? O grande mandamento da nossa hipocrisia qual é? É que a minha vontade é soberana. Eu quero fazer só o que eu quero fazer. E aí se Deus me pede alguma coisa que não é o que eu quero, mas Deus é muito duro, Deus é muito exigente, essa lei é muito pesada. Sabe por quê? Porque eu não quero fazer. Quantas vezes nós, né, vamos lá conversar para ver se a gente não consegue dar um jeitinho na vontade de Deus. Como a gente tenta dar um jeitinho numa série de coisas na experiência da nossa vida. Porque eu quero isso aqui de outro jeito. Será que a gente não pode dar um jeitinho? É a nossa tirania, né? Eu não digo nem soberania, mas é a nossa tirania em relação, né, a essas coisas que revelam muitas vezes a nossa hipocrisia. Às vezes nós defendemos, né, o discurso democrático única e exclusivamente para que a nossa vontade possa ser feita na hora que nós quisermos. A igreja não é democrática, a igreja é hierárquica, né? Preside o Papa, depois os bispos, depois os sacerdotes, as comunidades. Sim, chamada a escutar todas as coisas, mas sobretudo é muito clara a questão da presidência e da soberania que vem da parte de Deus. Por quê? Porque existe dentro da experiência da igreja o senso de autoridade. De autoridade. E é uma autoridade que vem, sobretudo, da grandeza de Deus, e não da nossa. Esse ordenamento que existe dentro do mundo, que nós vemos como instituição também que vem da parte de Deus, está para garantir também de que a vontade de Deus não seja vilipendiada. Porque se nós deixarmos simplesmente o discurso democrático, aspas nisso, né, o que nós vamos ver é uma tirania dos nossos desejos e das nossas vontades. Religião implica também, sobre muitas vezes, uma submissão à vontade de Deus. Religião significa obedecer a Deus. Hoje, quando Deus entrega a Moisés essas leis, entrega essas leis para que seja reconhecido no meio do mundo um povo que teme a Deus e que por isso respeita a sua vontade. É uma vontade expressa para que haja um ordenamento na experiência desse povo que possa orientá-los de maneira concreta para o bem. Quando Jesus entra, então, no templo hoje, para mim é um dos textos mais desconcertantes do Evangelho, porque é a primeira vez que a gente vai ver, e a última vez que a gente vai ver Jesus pegar um pedaço de pau, né? É duro pensar. Jesus pegar um pedaço de pau, né, e começar a derrubar aquelas coisas todas lá. Por que ele faz aquilo? Faz aquilo porque está no direito dele. Ele está vilipendiado dentro da sua própria casa. Por conta disso que eu estou falando. Porque as pessoas pegam a religião e utilizam a religião como escudo para fazer o que quiserem. E quando Deus é vilipendiado, ele tem direito de tirar de dentro da casa dele tudo aquilo que não presta. Transformar a casa de Deus em comércio,
ou fazer que as pessoas entendam que a religião é um escambo com Deus, é um desserviço e é uma desonestidade, que gera dentro do próprio Deus essa angústia que precisa justamente remover tudo aquilo que não corresponde à realidade da graça. E disso Jesus não abre mão, e disso Jesus não negocia. É preciso extirpar essa lógica maldosa de escambo e de troca, como se Deus fosse, vamos dizer assim, um senhor que, para poder beneficiar os seus escravos, precisa receber deles os recursos que eles têm para oferecer. Ele mesmo já dizia: eu estou cansado do cheiro dos bois e dos carneiros queimados nesse altar. Vai dizer já nos Salmos: misericórdia é o que eu quero e não os sacrifícios. A religião que Deus quer não é, muitas vezes, a religião que nós oferecemos a Ele. E como nós precisamos cuidar de viver dentro do contexto de uma verdadeira religião. Me chama bastante atenção o modo como o Evangelho termina hoje. Vocês prestaram atenção no peso daquelas palavras? Que diz que Jesus conhecia os homens desde dentro. Você sabe o que quer dizer isso? Que a aparência toda aqui, ela interessa muito pouco. Jesus conhece desde dentro. Jesus conhece aquilo que está no nosso coração. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a religião não é uma experiência que, embora exista a lei e a revelação e a expressão disso de modo externo, a religião não é uma experiência para ser vivida de fora para dentro. Mas é uma religião para ser vivida de dentro para fora. Diz a Sagrada Escritura: o Senhor derramou sobre nós o seu Espírito. O Espírito de Deus foi derramado nos nossos corações. Para quê? Para que a caridade de Deus pudesse nos mover de dentro, não de fora. Se nós aprendemos, em certo sentido, na experiência da nossa vida, as leis, as referências, os valores de maneira externa, às vezes vem pela educação dada pelos nossos pais, às vezes vem por aquilo que aprendemos no catecismo, vem de fora para dentro, vem, mas para que isso se torne dentro de nós uma síntese que nos permita agir a partir dos valores que já não são mais de fora, mas que passam a ser experiências interiores, segundo as quais oriento a minha própria vida. O homem verdadeiramente religioso é o homem que foi transformado no seu interior. E é bonito ver que quando as pessoas dizem para Jesus: me dá um sinal. Jesus diz: qual é o sinal? Destruir este templo e eu vou reconstituí-lo em 3 dias. E eles não entendem nada porque é tudo de fora. A religião deles é tudo exterior. Então eles olham para as pedras e dizem: olha, 46 anos demorou para construir esse templo e você diz que vai reconstituir em 3? João trata de explicar no seu Evangelho. Jesus estava falando do templo do seu corpo. Porque é lá, querido irmão, querida irmã, onde a religião é de fato vivida. No nosso interior, no nosso corpo, no modo como nós vivemos a nossa vida, nós damos louvor a Deus. Paulo chega a dizer numa outra passagem: vós não sabeis, sois o templo de Deus. Vós não sabeis, sois o templo. Você é o templo, é aí onde o culto é ofertado, é aí onde nós louvamos e bendizemos a Deus, no modo como nós vivemos a nossa vida. Quando nós somos batizados, uma característica que vem da experiência do nosso batismo é que Deus nos quer um povo sacerdotal. Nós somos, como igreja, um povo sacerdotal. Vocês sabem o que isso quer dizer? Que nós podemos oferecer um culto agradável a Deus com a nossa própria vida. Por isso é importante recordar que o nosso templo não é lugar de comércio.
Quando Jesus derruba lá aquelas barracas todas, é para dizer: o nosso templo não é lugar de comércio. Nós não somos coisas que podem ser trocadas ou vendidas. Nós somos filhos amados de Deus e templo do Espírito Santo. E aqui tem que ter muito respeito, o respeito que é próprio da sacralidade. Quando nós transformamos nas nossas relações as outras pessoas como coisas úteis para nós, nós, na verdade, violentamos aquilo que é a obra de Deus. A pessoa não é um meio pelo qual eu consigo alguma coisa para mim. Toda pessoa é um fim em si mesma. Então, quando eu me relaciono com as pessoas, preciso, de maneira inequívoca, pensar no bem dessa pessoa, desejar o bem dessa pessoa, procurar a essa pessoa o bem que precisa de fato ser vivido e experimentado, na verdade e na caridade. Porque eu vou dizer uma coisa a vocês: a verdade não é a verdade, e a caridade sem a verdade também não é a caridade. Como nós precisamos avançar em perceber de maneira mais profunda que o convite que nós temos quando somos chamados a viver a experiência de religião é cultivar de modo profundo a prática do bem e dos valores entre nós, fundados no amor de Jesus Cristo, que nos convida a um caminho de perfeição que nós decidimos chamar santidade. E a santidade não é um opcional, a santidade é o caminho do cristão. E a santidade consiste, sobretudo, no amor a Deus e no amor aos outros. A síntese que é feita hoje na experiência do Evangelho é um convite, então, de que nós possamos praticar essas duas coisas: o amor a Deus e o amor ao outro. Com quais motivações? Primeiro, porque Deus revelou isso de maneira externa. Depois, porque Deus incutiu isso também no nosso coração quando nos deu o Espírito Santo, para nos mover nesse movimento de solidariedade para com os outros. Peçamos ao Senhor, então, hoje, ao ouvirmos estas palavras, ao pensarmos na santidade que devemos ter na nossa vida, no respeito que devemos ter também pela nossa história, pela nossa pessoa, que nós alcancemos essa plenitude que vem da parte de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.